Pessoal, o negócio é o seguinte. Nessa aula, dá para falar basicamente tudo o que a gente precisa conhecer sobre espelho esférico para resolver todas as questões, tanto a página 27 quanto outras páginas que eu passarei de exercício para essa parte. E aí vamos estar chegando bem no final, que é discutir alguns outros fenômenos ondulatórios, como refração. Ele fala aí de difração, interferência, polarização. Falta dois capítulozinhos aí, depois dessa aula. Negócio seguinte, primeira coisa, o espelho esférico nasce de uma esfera. O que importa para classificá-lo é qual é a parte espelhada. Se a parte espelhada for a parte interna, côncavo. Se a parte espelhada for a parte externa, convexo. A esfera que dá origem ao espelho, então, na verdade eu tiro a esfera, tá vendo? Eu uso só uma calota esférica, certo? Uma calota esférica. O centro da esfera que originou, centro de curvatura do espelho. Um ponto entre onde o eixo principal, intersecta o espelho é chamado de vértice. E o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura, bem no meio, é o foco. Então, desde que conhecer esses nomes, eixo principal, vértice, foco, centro de curvatura. A distância entre o centro de curvatura e o espelho é chamado de raio de curvatura. E essa distância do vértice ao foco é a distância focal, que é a mesma distância do foco ao centro de curvatura. Por isso que nós falamos na última aula que R é igual a 2F ou F igual a R sobre 2. Depois disso, eu te mostrei que para a gente poder fazer uma análise gráfica de um espelho, a gente tem que decorar alguns raios característicos, alguns raios principais. Na verdade, cara, todo raio que atinge o espelho, ele obedece às leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Porém, na hora de fazer desenho, nem todo mundo vai ter transferidor, compasso para fazer ele geometricamente perfeito. Então vale a pena decorar alguns raios característicos para ficar fácil de desenhar. O raio que chega paralelo se reflete passando pelo foco. Isso porque a reta normal estaria apontando no vértice e o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Portanto, usando a reversibilidade dos raios de luz, o raio que chegar passando pelo foco sai paralelo. Dois raios. Tem um raio que é muito bom de desenhar também, que é o raio que atinge o centro de curvatura. Ele bate no espelho fazendo um ângulo de incidência zero. E aí o ângulo de reflexão é zero, ele volta sobre ele mesmo. O raio que chega no espelho esférico passando pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. E finalmente, o raio que atinge o espelho bem no centro de curvatura é refletido com o mesmo ângulo. Na verdade, todos são refletidos com o mesmo ângulo. Só que nesse caso, pode usar um pouco de geometria básica para obrigar que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. 4 raios característicos ou principais. Que espelho que eu usei? Côncavo. O espelho convexo ele é sempre mais perigoso, gente. Ele é sempre mais perigoso de desenhar. Por quê? Porque o centro de curvatura e o foco dele estão para trás do espelho. E isso pode atrapalhar bastante o aluno. Vamos tentar desenhar esses 4 raios nesse espelho. O raio que chega paralelo. Tu vê, o raio não pode penetrar no espelho, né? Então eu faço uma pontilhada até o foco e faço o raio se refletir nessa direção. Mesma coisa, né? Chegou paralelo, saiu pelo foco. Tu concorda que é como se fosse uma bolinha refletindo? Ó, se o telhado é curvo e a bolinha bate aqui, ó, a bolinha bate e vai pra cima, cara. Concorda comigo? O raio que chega passando pelo foco, tu vê, quando um raio chega no espelho convexo, tu não pode só desenhar ele e chegou no foco. Tu tem que fazer o prolongamento. Se o prolongamento passar pelo foco, tu pode refletir ele paralelamente ao eixo principal. Esse aqui é tranquilo, ó, o raio que atinge o vértice
Olha como é, eu adoro, eu sempre desenho esse. Eu sempre uso esse e o do foco. Chega paralelo, sai pelo foco. Tem colega meu que usa o do foco e o que chega pelo centro de curvatura. E não importa qual que tu vai usar, vai dar a mesma resposta no desenho. O raio que chega passando pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Bateu em cheio no espelho, como se tivesse atingido o espelho plano em cheio, volta sobre ele mesmo. Os 4 raios característicos. Só usando essas ideias, eu vou provar graficamente o que tu vai ver na tua casa no espelho esférico. Eu vou fazer uma análise gráfica apenas, desenhos toscos aqui no quadro, e com esses desenhos eu vou fazer uma previsão do que tu vai ver hoje à tarde no espelho de aumento da tua mãe. Tu vai repetir as posições que eu vou fazer aqui, tudo que eu vou desenhar aqui, tu vai enxergar hoje à tarde no espelho de aumento da mamãe. Dá uma olhada. Essa parte é chamada determinação gráfica da imagem gerada por um espelho plano. Olha o nome, olha o nome. Determinação gráfica da imagem gerada por espelhos esféricos. Não se assustem, o nome é comprido aí, mas a ideia é simples. Eu vou começar pela parte difícil e chata, que é o espelho côncavo. Em quantas posições tu acha que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, que o objeto pode se colocar diante de um espelho desses aí? Quantas posições distintas eu posso colocar um objeto diante de um espelho plano? De um espelho esférico côncavo? Repetir mais um espelhinho. Tu vê como é chato isso. Outra, tu vê o cara fazendo, é fácil, vai fazendo papel sem régua, fica um... E não tem régua na UFSC, lembra, né? Então se tu precisar fazer um desenho desse, tu vai ter que estar treinado o suficiente com a mão para tu conseguir, mesmo que tortinho, conseguir o resultado que é esperado aqui. Mais um espelho. Observa que eu estou tentando imaginar mais ou menos onde é que é o centro da esfera, né? Vou repetir que nem os outros, vou fazer 3 e 3, vou fingir que ali era o centro, então aqui é o foco e ali é o... o vértice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, foco, centro de curvatura. Professor, como é que eu vou usar esse tamanho que tem um quadriculado aí, seu sacana? Como é que tu quer que eu faça isso? Sei lá, tipo a tua caneta. Tu marca assim, dobra, acabou. Certo? É uma coisa bem tosca de fazer. Eu sempre fui descoordenado em conseguir. Beleza? Então tu pega lá a tua caneta, dobra, não precisa ser ela toda, tá? Tu segura com a mão ela num pontinho, marca um ponto, marca o outro. Eu estou usando aqui 3 quadradinhos e 3 quadradinhos para marcar o foco e o centro de curvatura. E aí, quantas posições, em que posições tu acha que eu posso colocar um objeto diante de um espelho côncavo? Concordas que eu posso colocar o objeto atrás do centro de curvatura? Posso colocar o objeto bem no centro de curvatura. Posso colocar o objeto entre o foco e o centro de curvatura. Bem no foco. Vai dar merda, isso vai dar merda, pode ter certeza. E entre o foco e o centro de curvatura. São essas posições possíveis. Como? Entre o foco e o vértice, desculpa. Sempre acontece isso, né, cara? Obrigado, é importante vocês corrigirem, por mais que fique entendida a fala no final das contas, quem não está participando da nossa interação há muito tempo pode ficar achando que eu estou doido. Só um pouquinho. Atrás do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre foco e centro de curvatura, no foco, entre vértice e foco, professor. Muito obrigado. Existe um raio, será que sai do pé do objeto, bate em cheio no espelho e volta? Existe, né? Certo? O que eu estou querendo te dizer é que o pé do objeto vai ter que estar naquela linha. Ou seja, não preciso me preocupar onde é que vai estar o pé do objeto. Eu só preciso me preocupar... O objeto não, né? O objeto está aqui, ó. O pé dele está ali, ó. A cabeça dele está ali, ó. O pé da imagem vai se formar no eixo principal também, já que existe o raio de luz que bate no eixo principal e volta sobre ele. Eu preciso me preocupar aonde vai estar a cabeça da imagem.
cabeça da imagem é formada por luz que sai da cabeça do objeto. Quantos raios de luz eu terei que desenhar saindo da cabeça do objeto? Um deles, deixa eu ver, o raio que chega paralelo é um raio bom de usar, né? Reflete passando pelo... Mas com isso eu não sei onde é que vai estar a cabeça. Eu sei que ela vai ter que estar naquela linha ali, daquele raio, mas eu não sei em que ponto daquela linha vai estar a cabeça da imagem. Eu vou ter que usar mais um raio. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Pega a tua caneta, dobra o tamanho aqui para baixo, marca um pontinho, ninguém vai te reprovar porque está usando a caneta como um instrumento de medida. Tá? Isso não é proibido. Se esses dois raios saíram da cabeça do objeto e estão se encontrando ali, quem é que vai estar ali? A cabeça da imagem. Como o pé da imagem está no eixo principal, eu descobri onde é que está a imagem. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu pego o espelho da minha mãe, que é um espelho de aumento. Está querendo me dizer que se eu me afastar do espelho de aumento da minha mãe, eu vou me ver pequeno e de cabeça para baixo? Exato, e se não acontecer, chama o dos bons, aquele exorcista já de uma vez, padre exorcista, beleza? Se tu tiver um espelho de aumento na tua casa, tu te afastar dele, tu não te ver pequeno de cabeça para baixo, chama um padre dos bons, porque as leis da física estão sendo violadas. Deve ter uma entidade muito poderosa junto ao espelho, encarnada no espelho, ou espelhado. Tudo bem para vocês? Chega uma hora que tu começa a te aproximar do espelho da mamãe. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Obrigado. Que engraçado, cara. Ó, quando o objeto estava distante do espelho, a imagem ficou entre foco e centro de curvatura e menor, tá vendo? Quando eu aproximei o objeto, o que aconteceu com a imagem? Se afastou, né? Concorda comigo? E quando eu botei o objeto no centro de curvatura, a imagem se formou bem no centro de curvatura. Quer dizer que se tu começa a te aproximar do espelho, se o espelho é pequeno, tem que ficar te procurando, tá? É difícil, tem que posicionar ele no balcão numa posição legal e tu fica te procurando aqui. Tu vai aproximando. Vai chegar uma hora que tu vai estar do mesmo tamanho que tu é mesmo. Nessa hora tu vai estar bem no centro de curvatura do espelho. Tu não vai conseguir perceber que estás do mesmo tamanho. Tá? Porque tu, na hora que tu estás olhando do espelho, como estás a uma certa distância do espelho, essa distância nos ilude. Mas eu vou conseguir te fazer determinar onde é que está o centro de curvatura do espelho da tua mãe hoje. Mas não a partir dessa observação. O que tu acha que vai acontecer se eu continuar aproximando o objeto? A imagem vai continuar se afastando. E adivinha o que vai acontecer com os tamanhos? Vou inverter a imagem e vai começar a ser maior que o objeto. Ou seja, no espelho esférico, o maior é o cara que está mais longe. Quanto mais longe está o indivíduo, não importa se é o objeto ou a imagem, maior ele é, comparado ao outro indivíduo. Então, quando eles estão a uma mesma distância, que é o centro de curvatura, eles estão com o mesmo tamanho. Vamos ver se a nossa filosofia aqui está batendo. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, usa o macete da geometria. Olha onde é que os raios se encontraram. Oh. Será que é nessa situação que a tua mãe usa o espelho de aumento? Para ela ficar grandona? Não, né? Porque senão ela estaria de cabeça para baixo. Ninguém quer ver espinha gigante de cabeça para baixo. Não vai conseguir espremer ela direito. Vê o cravo lá e vê na posição certa. Que delícia. Então, olha só. Por que será que a gente tem essa tendência de se beliscar? Não sei se vocês têm também. Eu, beliscar, eu olho no espelho, se foi de aumento mesmo. Meu Deus. Vocês têm essa tendência de se beliscar? E a mãe de vocês fica, não belisca. Não, cara, eu vejo uma coisa, eu quero beliscar. Quero beliscar, quero tirar o negócio. Por que será que muita gente tem essa tendência? Hein? Será que tem uma doença psicológica idiota ou será que tem um fundo evolutivo? Vale a pena pensar sobre isso. Ô galerinha, olha só. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Nesse caso tem que estar esperando que vai dar merda.
Por que tem que se esperar o problema? Porque, cara, se o teu desenho não for perfeito, os raios não vão emergir como os meus emergiram, praticamente e retas paralelas se encontram no infinito. Então, nesse caso, a gente tem duas coisas para fazer. Mesmo que eu prolongasse os raios, eles não vão se encontrar, já que os raios são paralelos. Ou tu diz que a imagem é imprópria, ou forma-se no infinito. Imagem imprópria. Ou imagem forma-se no infinito. Professor, isso é babaquice, né? Não. Um cara muito distante do espelho focaliza a imagem. Tu não vai focalizar. Quando tu tiver te aproximando, estavas longe do espelho, né? Aí tu vai te ver pequenininho de cabeça para baixo. Tu vai aproximando, continua de cabeça para baixo, mas vai crescendo. Chega uma hora que tu vê, caramba, eu tô bem maior agora, de cabeça para baixo, mas maior. Se tu dá mais uns passinhos para frente, vai borrar. Bum. Quando borrou, é que a tua cara tá bem no foco. Se tu medir a distância dali até o espelho, essa é a distância focal. Se tu caminhar o dobro da distância para trás e olhar para o espelho, tu vai estar do mesmo tamanho e de cabeça para baixo. O mesmo tamanho que tu veria no espelho plano. Naquele momento ele não é nem um espelho de aumento, nem de redução. Ele é um espelho que mantém o tamanho da imagem. Então tu vê, é assim que tu pode determinar a distância focal do espelho da tua mãe hoje. Se é um espelho de aumento, ele é esférico. Então tu vai aproximando, borrou. Onde borrou, pode medir a distância da tua cara até o espelho, é a distância focal. Beleza, galerinha? Finalmente, adivinha o que vai acontecer quando eu aproximar ainda mais o objeto? Vai mudar tudo, quer ver, cara? Olha só que viagem. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Tu consegue perceber que esses raios estão divergindo? Estão se afastando? Para eu saber onde é que eles estão se encontrando, eu faço o prolong. Aonde os prolongamentos se encontram é que vai estar a grandona e de cabeça para cima. É assim que a gente gosta de usar o espelho de aumento. Por isso que para o espelho de aumento funcionar, a pessoa tem que estar próxima dele. Se afasta, borra tudo, porque chegou no foco. Se afasta mais, fica de cabeça para baixo, fica uma doença. Então, na verdade, espelho de aumento só é espelho de aumento quando olhar de perto. Beleza? Tu vê, se tu não quiser fazer esses desenhos, não tem problema, é só decorar. É só decorar todas essas possibilidades. Como assim, professor? Decorar que nesse caso a imagem ficou menor, invertida, real ou virtual? Real porque é feita de luz de verdade. Se tu botar um papel aqui, tu vê a imagem estampada no papel. Não, peraí, deixa eu ver. Professor, peraí, tá me dizendo que se eu pegar o espelho da minha mãe, acender uma certa vela próxima do espelho aqui, deixar a vela aqui, coloco na mesa. Se eu pegar uma folha de papel sulfite num ambiente mais escuro e ir procurando uma posição, vai chegar uma hora que vai aparecer a chama da vela estampada no papel sulfite ali. Isso. Que nem um mini cineminha. Exatamente. A imagem que é real, ela é palpável, ela é projetável. Tu bota na mão, pô, olha a imagem. Está na tua mão. No laboratório de física, né? Acho que é o laboratório 4 de física, a gente faz essas experiências lá na UFSC. E vê, cara, e tu vai lá e vê a imagem acontecendo, onde a fórmula que eu vou te mostrar calcula. Beleza? Por favor, características. Mesmo tamanho, obrigado, mesmo tamanho. Continua invertida e continua real. Maior, invertida e real. Já falei. Imprópria ou forma-se no infinito. E não é piada. E aqui mudou tudo. Maior já foi uma vez. Virtual, a primeira vez que a imagem ficou virtual. Não invertida, aceito perfeitamente. Direita a gente chama tecnicamente, não invertida. Perfeito. Muito bem. Show de bola. Espelho convexo é delicioso, porque só tem uma opção para ele. O espelho convexo, a galera às vezes nem desenha, porque como só tem uma opção, o cara acaba decorando mesmo. Por que eu te recomendo aprender a desenhar? Porque tu pode esquecer todos aqueles nomes que tu escrevi ali. Tu pode pegar o folha de guardanapo lá do restaurante do teu pai, no final, pum, vai, só um pouquinho, faz o desenho. Agora eu sei que quando o objeto está
entre centro de curvatura e foco, a imagem é maior, invertida e real. Porque a UFSC, no somatório dela, ela vai fazer isso, 0, 1. Se o objeto diante de um espelho côncavo estiver em tal posição, a imagem tem tais características. Ou seja, não é decorar 5 coisas, meu querido. É decorar 5 coisas, cada uma com 3 características. Uma delas tem uma característica só, né? Então tu vê, por isso que eu não recomendo decorar. Eu recomendo decorar que o raio que chega paralelo, o raio que chega pelo foco, atinge o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo, atinge o vértice. Na prática, só 2 desses resolvem, né, cara? 2 desses. Eu olhei, eu só fui ver isso no terceirão. Eu nunca vi isso no segundo ano. Só no terceirão. Eu olhei e o cara falou assim, tranquilo. Cheguei em casa e fui fazer os desenhos. Ficou um nojo, ficou mais torto que a minha cara. Eu olhei, puta que merda, cara. Peguei a apostila e, meu Deus, cara, aí copiei. Passou 2 semanas, será que eu lembro? Peguei a folha de papel sulfite em branco, tentei fazer. Ficou um lixo. Eu acertei 2 meia boca, os traços tudo torto. Aí a 4ª vez que eu fui tentar, saiu bonito. Aí eu, olhei da apostila e, pô, ficou torto, mas consegui. Consegui definir as características da imagem. Eu tive que tentar 4 vezes para ser meu. Aí quando eu fui dar aula, como eu já tinha treinado bastante, foi fácil para eu conseguir, né? Depois de estar dando aula há um tempão, isso aí o cara sonha com essa merda. Certo? Então aí já não tem mais graça. Beleza? Ô galerinha, vamos pegar o espelho convexo. Espelho convexo. Olha que facilidade vai ser. Vão mais ou menos pegar o centro de curvatura, bem no meio o foco e o vértice. Quais são as posições relativas que o objeto pode estar diante de um espelho convexo? Ele pode ser colocado atrás do centro de curvatura? Ele pode ser colocado entre centro de curvatura e foco? Entre foco e vértice? Não, né, cara? Ele tem que estar à direita do vértice, não importa se é aqui, lá na PTP ou bem juntinho, ele tem que estar à direita. Por isso que só vai existir uma imagem sempre, um tipo de imagem, um tipo de característica. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Nada a ver, né? É um espelho, pelo amor de Deus, não é vidro. A luz não passou pelo cara, a luz bateu e voltou. Então isso aqui foi uma doença. Não. Isso aqui tu faz uma pontilhada, eu adorei a galera fazendo com o dedinho ali, a galera estava ligada no que estava acontecendo. Obrigado, gente. Teve uns que até riram, olharam e o cara tirou. Certo? É isso aí mesmo, gostei de ver. Chega no vértice, sai com o mesmo ângulo, olha o macete da sinuca. Na sinuca não pode, aqui pode. É muito legal, cara. Né, na sinuca, quando meu pai começou a fazer isso, eu demorei anos para entender por que funcionava. Ele ia lá, media a distância da tabela até a bola que estava sinucada, duplicava e segurava com o dedo. Taca aqui, Otávio. Eu tacava, pum, e batia, eu me achava no Rui Chapéu. Então tu vê, né, cara, é a física, pura física, para entender essa ideia. E depois a gente vai no boteco e joga uma sinuca, vamos ver o que acontece. E aí, o que aconteceu com os raios refletidos? Estão se aproximando ou se afastando? Sempre que eles estão se afastando, eu faço o aonde os prolongamentos se encontrarem é que vai estar a imagem. Características da imagem. Menor, virtual, muito obrigado, e direita. A galera por aí decora VMED, para não ter que ensinar o trabalho, né? VMED, virtual, menor e direita. Não vai me escrever VMED na prova que eu vou rir da tua cara e vou dar 0. Não é VMED a resposta. O VMED é uma mnemotécnica tosca para o cara decorar, que é virtual, menor e direita. Tem criatura que me escreve VMED, virtual, média e direita. Não é nem grande nem pequena, é média a imagem. Não. O M é de ou maior ou menor. Beleza, galerinha? VMED. Peraí, quem é que quer ver a coisa menor? Eu gosto de ver a coisa pequena, vou comprar um espelho convexo. Por que será que a gente usa espelho convexo mesmo? Porque se diminui o tamanho das imagens, cabe mais imagem lá dentro, né? Ou seja, eu consigo ver mais coisa. Aumenta o campo visual. Aumenta o campo visual. Essa é a nossa, né, a ideia para utilizar, o principal motivo para utilizar espelhos esféricos convexos. Essa é a parte gráfica. Mas é fundamental a gente também dar uma olhadinha na parte matemática. A parte matemática, cara, ela não vai ser difícil não, porque uma fórmula tu já conhece. Uma fórmula é aquela que diz I sobre O é igual a menos P' sobre P. O que é o I? A altura
da imagem, não é a imagem em si, é o tamanho dela, beleza? O O, a altura do objeto, P', distância da imagem ao espelho, a furo da caixa escura, ao espelho plano ou ao espelho esférico. E o P, distância do objeto até o sistema óptico. É isso aí. Posição, para tu não esquecer, ó. Posição e posição. O P é o do objeto, o P' da imagem. Além dessa fórmula que nós vamos usar para espelhos esféricos, tem uma outra fórmula que eu quero mostrar para ti. Aí com as duas fórmulas nós vamos cair nos exercícios e pronto. Ficar fé em espelho depois. Cara, não vai tentar fazer um espelho esférico na tua casa e achar que ele vai ficar perfeito, porque a coisa é delicada, tem que polir bem o espelho. Se ele for um espelho muito fechadinho, como a concha de um feijão, vai ficar sempre ruim a imagem, sempre distorcida. O espelho tem que ser o mais aberto possível para a imagem ficar nítida. E teve um alemão que fez umas contas e mostrou matematicamente quais eram as condições para que a imagem de um espelho ficasse boa. As condições de nitidez de Gauss. O Gauss é o alemão ninja que resolveu um monte de encrenca na física. Primeira coisa, não adianta pegar um espelho esférico e ele olhar ele assim, ó, de lado. Ó. Se os raios que batem no espelho e voltam para ti não são paralelos ao eixo principal, quase paralelos, já borra tudo. Então eu quero olhar ela e uso o espelho bem de lado, para a luz dela bater aqui e vir pro meu olho, vai ficar um borrão. Certo? Se eu quiser enxergar ela através do espelho, eu tenho que fazer assim, para a luz bater e voltar, certo? Paralelo ao eixo, beleza? Aí para ficar chique, o livro traz assim, os raios têm que ser paraxiais. Paraxiais, axis é eixo, né? Ah, é paralelo ao eixo, é paraxial. Aí já, saca? Aquelas frescuras que tem na ciência, do cara querer que fique bonito, né? Ó, fica bonito. Então os raios devem ser paraxiais. Outra coisa para o espelho ter uma imagem boa. Se tu pegar o espelho todo aqui, ver onde é que está o centro de curvatura, tu tira uma reta, ó, da extremidade do espelho até o centro de curvatura. Esse ângulo, que é chamado ângulo de abertura, o ideal é que ele seja menor que 10 graus. Por isso que tu não sabia que o espelho da tua mãe era esférico. Tu olha para ele e parece um espelho plano. A curvatura dele é bem suave, porque se curvar demais fica tudo borrado já. Aí no Beto Carreiro é o contrário, o cara quer que fique borrado, que a cabeça fique gigante, o corpo fique pequeno, o cara fique todo torto. Aí ele faz o espelho oscilante, ora convexo, ora côncavo, com uma curvatura bem acentuada para deformar o cara parecer um alienígena quando você olhar no espelho. Certo? Já viram, né? O cara ficou ET, só isso. O espelho, tipo, da minha mãe, você falou que é um pouco, tipo, nem dá pra notar, né? Mas você não falou que quanto mais assim, tipo, mais nítida a imagem? Não, quanto mais perto de plano, quanto mais curvo, perde nitidez. Quanto mais perto de plano, maior a nitidez, é o contrário. Então, mas por que ele é um pouquinho assim? Pois é, que se ele for plano, aí não aumenta nada, aí não tem ampliação nem redução, aí vira espelho plano. A imagem é sempre virtual, maior, virtual, igual e direita, se for espelho plano. Se eu quiser um espelho de aumento, eu dou uma curvadinha nele. Quanto mais aumento eu quiser, mais eu vou ter que curvar, só que chega uma hora e começa a borrar a imagem, não vale a pena. Beleza? Eu vou ter que usar um sistema de espelho se eu quiser aumentar ainda mais, que é o microscópio. Então o microscópio não é uma lentezinha só, é um jogo de lentes, certo? Para poder ampliar várias vezes. Outra, a lente, uma lente de óculos, ela não pode o cara que tem um grau de miopia absurdo lá, grau 20, não vai dar de fazer óculos para esse cara, porque o óculos seria tão espesso que a luz não passaria direito pelo óculos. Então tu vê, grau, tem um limite de grau para curar na miopia, que senão a lente vai ser uma coisa tão absurdamente espessa que a luz não vai conseguir atravessar decentemente, vai ficar ruim. Ô galerinha, mas olha só, o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Vamos pegar um espelho côncavo aqui. Vamos botar um objeto diante do espelho. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Isso aqui é que é o O, né? Concorda comigo? Isso aqui é que é o I. Beleza? Isso aqui é o P, que é a posição do objeto, e isso aqui é o P'. A fórmula, cara, pra gente deduzir a fórmula, é semelhança de triângulo. Eu faço duas semelhanças de... Concorda que esses triângulos são semelhantes? Ó? Ambos são triângulos retângulos. Concorda comigo? E ambos têm aquele ângulo igual ali. Obrigatoriamente esse terceiro ângulo tem que ser igual, né? I dividido por O
é igual a P' dividido por semelhança de triângulo. Só estou te provando que também funciona no espelho esférico. Beleza? A outra equação dá um pouquinho mais de trabalho de deduzir, mas é interessante a gente deduzir. Talvez não nesses 5 minutos, mas então eu vou mostrar para vocês, antes de fazer a dedução verdadeira, uma dedução de internet. A fórmula que nós vamos usar para os espelhos esféricos é essa aqui, ó. Cara, essa supera até o padre voador não retorna à Terra. Tu te prepara, cara, porque isso aqui eu tenho vergonha de falar, mas é que eu preciso. A dedução dessa fórmula é a seguinte, de acordo com a galera da internet. O que é uma fimose? Uma fimose é um pinto mais uma pelinha. Eu não consigo, eu não tenho palavras para expressar a criatividade. Se tivesse um Nobel de babaquice, essa era uma. Porra, não dá pra acreditar, cara. O cara tá estudando física, bicho. Aí ele olha a fórmula e... Ah, porra, descobri a fórmula. Descobri a dedução. Ele chama de dedução. Não, é porque foi deduzida assim. É porque uma fimose é um pinto mais uma pelinha. Sabe que tem um pelinho ali, né? Um pelinho. Cara, impressionante, né, cara? É assustador. Vocês me perdoem, tá, gente? Eu nunca mais vou fazer isso. É porque eu não resisto. Chega no dia dessa aula e fico falando, tá? Não fala essa merda. Mas é que eu não resisto. Me perdoa, altamente didática essa parte. Ô galera, olha só. Para que tu consiga usar essas duas equações, respira fundo. Ó. Deve dar para arrumar outra. Dá para responder essa aí. Ô pessoal, olha só. O único risco que tu corre na hora de usar essas equações é tu te perder no mais e no menos. Cada uma dessas letras pode ser positiva ou negativa. O I e o O é muito fácil. Virado para cima, virado para baixo. Tranquilo? Que nem o eixo Y no plano cartesiano, né? Para cima é mais, para baixo é menos. Ou, se tu preferir, estar de cabeça para cima é melhor do que estar de cabeça para baixo, né? Certo? Positivo e negativo. Tranquilo? I e O é ridículo. Se tu for ver a tabela do livro, vai ter uma tabela gigante com as regras de sinais. Eu acho aquilo uma doença. Eu acho muito melhor tu simplesmente pensar para cima, para baixo. Estou falando só do I e do O. As outras distâncias, P, P' e F, são medidas na horizontal, tu concorda comigo? Por exemplo, o que é o F mesmo? É a distância focal. Estás observando que P, P' e F são medidas na horizontal? Então nós precisamos de outra regra. O que é melhor, real ou virtual? Sim, eu estou falando de sexo. O que é melhor, sexo real ou sexo virtual? Não que o virtual não tenha seu valor. Tu vê, eles ficam envergonhados, não precisam falar sobre sexo. Outra coisa interessante, né? É a gente não pensa que os nossos pais fizeram sexo. Para os meninos mesmo isso é quase um absurdo. Não, meu pai e minha mãe não. Minha mãe botou um ovo lá. Entende? Certo? Então, ó galerinha, sexo. Dizem que é muito melhor o real. E eu concordo. O virtual tem seu valor. Então vamos fazer assim, ó. Virtual é o que é negativo. Real, positivo. Acabou. Ou se tu preferir, o que é positivo? Luz ou escuridão? Luz, as trevas, escuridão, negativo. Né? Isso é genético já, né? Certo? Ou seja, tá do lado da luz? Tá do lado das trevas? Pá, fechou. Eu te pergunto, o F. Como é que é o F dos espelhos? Tem o espelho côncavo e tem o espelho convexo. Esse é o côncavo. Esse é o convexo. E a distância focal? Qual que é positiva, qual que é negativa? Tu concorda que isso aqui está do lado da luz? E essa parte está atrás, né? Nas trevas, não é isso? A distância focal do espelho convexo é sempre negativa. Ele não vai te lembrar isso. A distância focal do espelho convexo é menos 8. Ele vai falar, olha, um espelho convexo tem raio de curvatura 16. Tu é que vai ter que dividir por 2 e botar o menos por conta própria. Beleza? Eu prefiro ainda, porque assim, ó, quando eu falo do espelho esférico, eu brinco da luz e da escuridão. Luz positiva e escuridão negativa. Só que aí esse macete vai falhar nas lentes, porque a lente a luz atravessa, né? Aí vai falhar, mas a do real e do virtual não falha.
Beleza? Quando a coisa é real, positivo. Quando a coisa é virtual, negativo. Feita de prolongamento, negativa. Feita de luz de verdade, positivo. Já dá para tu arriscar. Já dá para tu arriscar essas equaçõezinhas aqui e dá para tu arriscar as questões teóricas de espelhos esféricos. Tarefinha então. Agora sim, eu repito a tarefa que eu tinha pedido na outra aula, página 27. Agora nós já discutimos o suficiente para tu matar ela. Olha que bonitinho, ele fez até a dedução, é um pouco diferente da minha dedução, eu acho. Mas ele fez a dedução da página da fimose ali, página 28, pode dar uma lida. Mas arrisca 30. Eu quero que tu faça 27 e 30. São as duas páginas que nós corrigimos com carinho. Vai dar uma boa completada aí na matéria. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quem quiser já arriscar um exercício ou outro aí nesses 30 segundos que falta, pode me chamar na carteira que eu tiro uma dúvida. Tá bom. Fala, meu querido.